Show de bola. Por que tu quis ser policial aqui no Rio ainda, que é o estado mais violento aí do país? Então, cara, pô, ser policial já tinha se tornado para mim uma vontade. Aí como é que veio o incentivo? No bairro que eu morava, traficantes dali começaram a usar drogas na porta da minha casa e a vender. E além disso eles começaram a consumir a droga em cima do capô do meu carro. Puta Pô, merda, que fugado, isso aí para mim me revoltou. Eu olhava, meu filho estava na cama aqui, minha casa tinha a janela próxima à calçada, onde ficava o carro, e eu vi ali o cara cheirando do lado, a parede, meu filho dormindo aqui. E aquilo ali mexeu comigo até um dia que eu explodi. Eu não aguentei, eu abri a porta de casa, comecei a xingar todo mundo. E aí eu olhei pra cara olhei pra minha esposa e falei assim, traz meu ferro. Traz meu ferro. E aí deu aquele bafafá todo ali, aquele negócio ali, deixa disso e tal. Aí eles saíram dali. E eu falei assim, agora eu tenho que virar polícia de qualquer jeito, senão vão me matar. Traz meu ferro. Tinha ferro? Não tinha nada. Tinha nada. Tinha nada, era o ferro de passar roupa. Tinha nada, cara. E ela apavorada aqui? Não, tá maluco. Ela tá aqui pra não mentir a história, né? Aí eu fui lá, o cara saiu dali, a gente fechou a porta, eu falei, caramba, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a estudar com mais afinco, eu estudava de segunda a sábado. Aí quando saiu as anotações eu fui direto pra minha cidade. Aí saiu minha nomeação no dia 10, no dia 10 mesmo eu acho que eu peguei minha funcional. No dia 12 eu peguei minha arma. No dia 13 eu estava me apresentando na minha cidade. Eu já me apresentei lá, já comecei a trabalhar lá naquele dia mesmo. Aí tu tava com ferro dessa vez de verdade lá. Não, eu já tava já. Os moleques não voltaram lá depois? Então, cara, chegaram a voltar. O que aconteceu? Eu tive que impor a fazer um outro terror. Nesse período entre me formar polícia e esse período que eu briguei com ele lá, um dia eu estava na rua conversando com um rapaz lá, com um vizinho, e um deles chegou lá e veio querer me intimidar. Aí ele veio querer me intimidar, não estava armado e tudo, mas eu já tinha passado no concurso da polícia. Só que eles já estavam sabendo, mas não sabiam se eu estava trabalhando ou se eu não estava, então ficaram meio assim, mas mesmo assim vieram tentar me intimidar. Aí o que veio, na hora que ele falou, eu cresci, que eu não abaixei a cabeça, aí eu cresci junto. Aí ele deu aquela travada, deu aquela recuada e saiu, mas mesmo assim eu não tinha nada, não tinha o que fazer. Mas só que eu cresci, não abaixei a cabeça, porque o que acontece, se você abaixar a cabeça pro vagabundo, ele vai aproveitar de você. Então ali naquela situação eu estava em desvantagem, todos os momentos ali eu sempre estive em desvantagem. Só que eu sempre tentei me impor para não apresentar que eu estava na desvantagem, então não deixava passar isso. E quando eu virei polícia, a primeira coisa que tu acha que eu fiz no meu bairro? Saiu dando tiro pro alto no meio da rua. Não. Ah, pô. O que foi que tu fez? Eu comecei a prender todo mundo. Começou a investigar e prender lá a gurizada flagrante. A gente investigou, a gente prendeu o chefe do tráfico, a gente prendeu o gerente do tráfico. Tu já sabia quem era todo mundo, né? Já sabia quem era todo mundo, eu comecei a prender todo mundo, ao ponto de ficar incomodado e a gente ter muito problema. Tanto é que eu acabei de sair desse bairro lá um tempo depois, porque a gente estava prendendo até mesmo membro da mesma facção de outro bairro. Para frente a gente vai entrar nesse assunto aí, mas a gente começou a não parar, né? Porque aí eu comecei a me impor. E aí o que acontece? No meu bairro, por exemplo, Serra d'Água, pessoal, eu ainda tenho um nome lá. As pessoas sabem do meu trabalho, sabem quem eu sou. Então a gente não é temido pelo nome só, é temido pelo trabalho que a gente faz, pela forma como a gente atua. O pessoal sabia qual era o meu jeito. Sim. Então eu não gosto de vagabundo. Eles não têm que gostar de mim, entendeu? Eu vou pra cima deles e a gente vai funcionar assim, dessa maneira. Eu acho que é o sonho de toda a população de bem que vê aqueles traficantezinhos, aqueles filha da puta na rua, tipo alguém que vai lá e expulse os caras, porque a população mesmo, a maioria, não quer aqueles caras ali. Qual é o problema? Tem muita gente que às vezes não gosta, fala que não gosta, mas está envolvida. Ou fala que não gosta pra te agradar. A gente teve um caso desse, uma vizinha nossa lá, falava que não gostava, mas o dia que eu prendi o gerente, ela foi a primeira a se manifestar contra. Eu prendi o gerente armado, pegando outro moleque para matar. Então, tipo assim, ele pegou o moleque e foi levar
matar ou para dar umas porradas, mas levava o moleque, eles já levavam em requinte de crueldade. Pra esculachar o moleque. Já esculachando o moleque, e armado. E quando a gente pega ele, a população cerca a minha viatura. Cercou a viatura. Você imagina, cercou a viatura, a população do bairro cercando a viatura, para não prender ele era o gerente. Porque achava que ele controlava o bairro, ele controlava o vagabundo. Só que não é assim. Era o que ele falava, eu seguro os moleques aqui. Entendeu? E aí a população ficou meio acuada. Só que na verdade não existe isso. Isso aí é aquela sensação que o pessoal tem para poder fazer domínio da área. E na verdade, quem tem que dominar, fazer a segurança da área é o Estado. Mas você vê, eu morava no local e eu tinha que fazer o policiamento comunitário, praticamente, de graça, gratuito. Não era questão de ser xerife, era questão dos problemas iam à minha casa. A minha mulher, ela tá mais que de prova da gente chegar a estar em casa dormindo 2 horas da manhã, o pessoal bater na minha porta, falar que o marido queria matar a mulher, que fulano queria matar ciclano. E às vezes, muitas vezes eu saía na rua sozinho para tomar a frente, para evitar um homicídio, porque nesse bairro meu ele é distante do centro da cidade, cerca de meia hora. E ele não tinha policiamento. O pessoal que mora lá sabe dessa história. E eu fiquei durante um bom tempo lá fazendo esse tipo de serviço. E você imagina só, eu saía para trabalhar, como é que eu ficava com a minha família lá? Como é que ficava a minha cabeça? Então, eu vivia numa guerra constante e eu não tinha paz nem dentro da minha casa. Porque eu não tinha segurança da minha família. Da tua família, teus filhos lá, que bate alguém lá. Exatamente. É tu que resolve as coisas, então vamos... Então eu tinha que me impor mais, do que o normal. Porque senão eu ia acabar sendo... mas não faz bem, porque tu não desliga, né? Tu sai do serviço, não consegue relaxar em casa. Era foda, 220, 48 horas por dia. E a população cercou lá, como é que tu resolveu? Então, o que acontece? Aí já era a polícia, já tinha um tempo, a gente já tinha prendido o dono da facção lá, numa investigação nossa. Estava esse gerente comandando. Parece que houve um problema lá, um garoto de uma outra facção foi para lá com um simulacro, estava apontando o simulacro do outro lado do bairro e tal, e ele teria ido para frente. Por conta do meu bairro sempre estar tendo problemas constantes, eu estava com um amigo meu, Fábio, que ele foi praticamente meu instrutor quando eu entrei na polícia, e ele me ensinou muito, porque ele era ex-PM, virou policial civil e ele era investigador. Agora ele passou para o delegado de Goiás, Paraíba e acho que Minas também. Então o cara ele já está nas fases finais de um dos 2 concursos aí, acho que da Paraíba. De Goiás ainda está faltando acho que uma última fase, mas também passou no concurso. E ele me ajudou, ele falou, pô, vamos lá na Serra d'Água? Aí ele, vamos. Aí vamos lá, porque está tendo uns problemas lá perto de casa e tal. Aí a gente foi. Por coincidência, a gente pegou o traficante carregando o moleque já. Ele armado. Quando a gente jogou a viatura em cima dele, enquadrou, a pistola já estava na cintura. Na cintura dele, a gente já meteu a mão, puxou. Botamos ele na viatura. Aí levamos para a delegacia, pegamos o moleque falou, não, ele ia me levar para matar. Ele roubou meu simulacro. O moleque tinha uma nota fiscal, não era que ele era de outra facção. Ele era um moleque bobo desfilando com um simulacro com uma arma de airsoft, fazendo merdinha. Então, na verdade, não era coisa de vagabundo que ele estava fazendo. Só que a história que chegou pro vagabundo foi uma história, então ele já entrou lá para tomar satisfação e fazer como todo criminoso faz. De acordo com as leis, de acordo com o que passa na cabeça, no mundo de Bob deles, eles tomam as devidas providências, entendeu? De forma sanguinária ou de forma desproporcional. Então foi isso que eles fizeram. A gente chegou justamente no momento. Fizemos essa prisão, levamos ele foi a julgamento, tomou um bom período. Inclusive ficou com ódio de mim na cadeia, falou que ia me matar. E quando ele saiu, eu esperei para ver, né? Eu fiz uma primeira abordagem nele. Oi, tudo bem? Bom dia. Foi conversar com ele, né? Trocar uma ideia de amigo. Eu fui perguntar para ele se queria me matar, eu tô aqui para saber. Tomou ali outra revista. E aí, no final das contas, ele falou, não, seu Flávio, foi um mal entendido. Eu falei, eu tô te esperando para saber, tô esperando você aqui. Tô passando todo dia aqui para saber qual vai ser a sua posição. Se eu te pegar armado, pode ter certeza que o assunto não vai ser mais prisão.
E aí ele olhou assim, depois dali pra cá a gente não tive mais problema com ele, não passava nem perto da minha casa. Então eu tinha que me pôr nessas situações. Bom, já aconteceu também, tu falou ali, foi um mal entendido, já aconteceu também com a gente chegar um recado pra gente, ó, tal pessoa de tal biqueira lá tá falando que vai pegar a equipe de vocês aí. Vamos lá conversar. Aí é mesmo papo. Não falou nada, ninguém falou nada disso, tô inventando. Entendido. Eles são os brabos de quando não tá presente. Mas é a política deles. Querem mostrar para a população, mostrar para as outras pessoas que eles são os bonzão e que a polícia, que nós somos covardes, né? Então a gente tem que mostrar que aonde que tá a força e quem somos. Mas em certo momento tu decidiu sair de lá. Aí eu resolvi sair de lá porque já não tinha mais sustentabilidade ali naquele local. Ficar ali com a minha esposa exposta, meus filhos expostos, a escola já não me atendia porque era uma escola pública, já não me atendia ali porque eu tenho que botar meus filhos na escola pública, eu estar em vulnerabilidade, então nada mais me atendia naquele bairro. A distância ficou ruim, o gasto de combustível, então eu me vi na necessidade hoje. Meus filhos estudam em escola particular e eu tenho que pagar aluguel. Então, tipo, quando a gente faz um comparativo, às vezes, até mesmo com relação ao nosso salário, a gente vê que tem essas dificuldades. Porque o salário, a gente pensa que às vezes o salário é alto, mas a gente nunca fala os gastos que estão embutidos aí, que você vai gastar, que o Estado não vai se preocupar. Então, existem esses gastos com educação, com moradia, com segurança, é o carro, que você não vai poder andar mais no mesmo carrinho. Se você andava num Gol, você não pode andar mais no Gol. Tem que andar com um carro bom, porque você não pode ficar enguiçado na estrada. Você tem que andar com um carro como isso filme, porque ninguém pode ver como é que você está dentro do carro. Revisão do carro, tudo certinho para não dar ruim. Se você ficar, pensou, você ficando igual lá, o bairro é meia hora do centro da cidade. Cerca de 10 minutos do meu bairro até a Rio Santos, até 15 minutos, do meu bairro até a barreira fiscal. É deserto. Se você enguiça num ponto desse, isolado, 2 vagabundos passam, opa, é agora. Como é que tu pede prioridade? Nem telefone celular funcionava lá direito, em determinadas áreas, principalmente nesse ponto cego. Hoje em dia melhorou, mas naquela época não tinha nem telefonia celular nesses pontos. Então eu estava totalmente vulnerável, eu estava numa situação delicada, família, filho vulnerável, esposa vulnerável, então tem que tomar essas posturas e vem os gastos junto.